Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam muito bem-vindos à Via Cultural Mix. Essa é a nossa última aula de fotografia em que falaremos sobre linguagem. Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com o celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, um mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas. Conteúdos semanais 100% gratuitos. Programação online presencial. Vista aérea de prédios, ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, experimente arte com a gente. Nesse momento, nós já passamos por muitos fotógrafos e por muitas Sidney linguagens, é pardo, né? tem cabelo Pela longo, forma cacheado que eles e vão preto trabalhar e bigode. E seu modo de fazer Usa dentro camisa da azul. fotografia. O que vão diferenciar eles é exatamente a forma como eles vão fazer. Ele está sentado né? diante Esse de uma modo parede fazer azul com um quadro vai de moldura determinar dourada muito e bem pintura essa de uma questão praia. da fotografia e da linguagem desses fotógrafos. Um ponto importante é que os fotógrafos vão trabalhar, em sua maioria, através de uma máquina. E por ser uma máquina, né, ela vai ter os seus limites de recurso. Em algum momento, esses fotógrafos vão ter o mesmo tipo de conhecimento sobre a forma de mexer naquela máquina, né? O que traz para eles outras possibilidades que vão ser as linguagens, que vão ser todo esse entorno deles e toda essa questão das referências que eles vão ter que vão diferenciá-los, porque tecnicamente eles vão se equiparar, né? Pensando em fotógrafos que vão trabalhar ao longo do tempo e tudo mais. Então, conforme eles vão se tornando profissionais, eles vão sabendo mais ou menos como resolver aquela imagem da mesma forma. Só que eles vão fazer escolhas, né, que, de novo, vão ser as intenções que eu mencionei ao longo, né, de todas as aulas, que vão direcionar exatamente essa linguagem do fotógrafo. Como no exemplo da aula anterior, o copo, né? Se a gente for pensar o copo, ele vai ser fotografado de muitas maneiras, dependendo de qual pessoa que vai fotografar esse copo. E isso traz muitas características para esse objeto. Se a gente pensar que cada fotógrafo vai trabalhar com esse mesmo objeto dentro do seu ambiente, vão ter inúmeros resultados, porque uma foto pode ser colorida, enquanto a outra pode ser preto e branco. E aí a gente vai pensar também na maneira como esses fotógrafos vão fazer essas escolhas, né? Quando a gente observa o trabalho de alguém, é interessante a gente perceber o porquê eu acho que aquele fotógrafo fez preto e branco. Ele fez em preto e branco para reduzir a informação, para alterar alguma informação, ou para evidenciar algo, né? Ou se ele fez em colorido, ele está querendo fazer uma unidade de cor ou ele está criando blocos de cores. Tudo isso vai determinar também a forma como esse fotógrafo vai perceber o seu entorno, na maneira do seu registro. Por isso, é muito importante essa intencionalidade, porque, como eu disse também nos vídeos anteriores, nem sempre a gente pode depender do acaso, porque o acaso pode trazer muitas possibilidades. E essas possibilidades podem ser que não te agrade, né, dentro da questão da fotografia. Então, é legal que a gente tenha essa intenção exatamente para a gente medir quais são esses nossos parâmetros, né? E, a partir disso, a gente entender o que entra na nossa fotografia e o que não entra, né? O que faz parte daquilo que você quer representar ou não. E, nesse ponto, algo importantíssimo é que a criação dessa linguagem, né, que eu mencionei, é algo que leva muito tempo para acontecer. Por isso que eu encorajo você sempre a fotografar muito, e muitas vezes o mesmo objeto em inúmeras formas. Porque vai ser isso que vai criar a sua linguagem. É naquele momento em que você vai entender como que aquela foto vai reagir dentro daquele contexto, né? E entender também como que você quer que aquela foto saia no final do dia. Então, esse processo, né, de fazer muitas fotos, de repetir muitas vezes aquela mesma cena, é importante para que você entenda exatamente esse pedaço, né, da linguagem, para que você construa ela ao longo do tempo de uma forma que vai somatizar o seu trabalho. E isso a gente vai perceber, a partir da sua própria produção, que vão levantar repetições. E talvez esse seja um caminho ótimo para a gente guiar a percepção da linguagem, porque através das repetições a gente vai ver
esse elemento que vai sempre se repetir, independente da cena que você está fotografando. Isso é importante porque, a partir disso que você percebe essas repetições, você vai conseguindo trabalhar e evidenciar cada vez mais elas a partir dos próximos trabalhos. E pensando nisso, pensando nesse início da linguagem e de como você quer encontrar essa linguagem por meio da fotografia, você pode se questionar sobre questões simples, como o que eu quero fotografar, como eu quero, se são pessoas, se são objetos, se são paisagens, por que paisagens, se for pessoas, por que pessoas, quem são essas pessoas, eu quero fotografar política, eu quero fazer fotojornalismo, eu quero fazer foto de moda, tudo isso vai te orientar. E dentro de cada uma das linguagens, por exemplo, a foto de moda, você pode pensar, eu quero fazer uma foto que seja parecido com uma campanha de bolsas, ou eu quero fazer uma foto que pareça que a pessoa está correndo, despojada e tudo mais. Tudo isso vai depender da forma como você registra, Porque, por exemplo, nesses dois casos, de um produto e de uma pessoa em movimento. No produto, quando você está ali com aquele produto parado, você está trabalhando uma estabilidade. Então pode ser que muito da sua foto e da sua linguagem tenha a ver com essa questão de equilíbrio, de ser estável dentro daquele contexto. Ou a pessoa em movimento pode trabalhar exatamente a dinâmica daquilo. Só que, ao mesmo tempo também, eu posso fazer uma foto de um objeto parado e ele ser dinâmico, ou uma foto de uma pessoa em movimento e ela ser estática. Então, tudo vai depender da sua intenção dentro da fotografia. Eu repito essas questões da questão da prática na fotografia exatamente porque o que faz a gente gostar do trabalho de um fotógrafo é a linguagem dele. Porque eles podem trabalhar com o mesmo equipamento. E muitas vezes o equipamento não vai dizer nada sobre o trabalho dele, porque não é o equipamento que vai fazer uma imagem, e sim a pessoa que está atrás do equipamento. Não adianta ter um equipamento que custe super caro se você primeiro não sabe mexer e se você não tiver intencionalidade, porque pode ser que você simplesmente não saiba regular aquela imagem ou consiga lidar com tudo aquilo. Às vezes, trabalhando com equipamento muito mais simples, você consegue trabalhar exatamente essa questão de ser mais objetivo com o que você quer. E a partir desse equipamento mais simples, você vai vendo o que você precisa para ir subindo esse material de valor, no caso, No caso das câmeras. Então, comece com o que você tem, que isso já vai orientar muito para o que você precisa para frente. Porque se você já começa tendo todos os equipamentos, que pode ser algo legal, isso também pode te distrair da questão da linguagem. Porque tendo tudo isso, você não vai vendo o que é que falta para você construir esse trabalho. Pensando na questão da linguagem, eu trago um duo de fotógrafos que são os Marvin. Marvin é um duo, como eu mencionei, que é o Marcos Florentino e o Kelvin Yuli, que trabalham a foto de moda de uma maneira preciosa. Fotos e quando eu digo preciosa, não é só para dar elogios ao trabalho deles, mas sim pela forma como eles trabalham dentro desse espectro da moda. Usam longas túnicas vermelhas que se unem como uma só. A pintura Isa em primeiríssimo plano. Usa maquiagem forte e tranças decoradas com pedrarias coloridas. Daquele momento. Então, é muito importante perceber isso no trabalho, que para além de peças de roupa, e da fotografia, existe um pensamento daquela pessoa na cena. Então, aquela pessoa está daquela forma, e aquela forma significa algo. Três mulheres negras em pé, lado a lado. Usam perucas extravagantes, vestidos de seda e sapatos felpudos. De um pensamento artístico que vem antes das fotografias, Muito um pensamento da pintura. Tanto que muito do trabalho deles faz referência à pintura, e principalmente pinturas conhecidas mundialmente, em que, dentro desse contexto, elas acontecem e são representadas da maneira deles. E isso é um ponto muito importante quando a gente vai desenvolver uma linguagem. Muitas vezes a gente pode ter um fotógrafo favorito, que a gente vai gostar muito de um trabalho, mas é importante que a gente perceba que a gente pode ver a forma dele fazer, esse trabalho como uma inspiração, mas não para que você atinja uma cópia, porque muito desse trabalho tem que partir de você. Então, se você gosta muito de um elemento dentro da foto de um fotógrafo, pense em como aplicar esse elemento à sua maneira. Pense em como trabalhar isso da sua forma de fazer. Porque também, dessa forma, você cria uma liberdade dentro da sua produção e não depende apenas de uma referência fixa para criar.
né? Então é importante que a gente cada vez mais trabalhe com essa intenção e saiba que esse processo de criação cada vez tem que ficar mais pessoal, né? E também menos geral, nesse sentido de parecer muito com outros trabalhos, né? Que é isso que vai construir a sua linguagem, que é uma imagem que a gente vai ver e vai falar. Mesmo que a gente não saiba, não leia créditos nem legendas, a gente olha e fale, esta foto é de tal pessoa, por conta desse elemento. Então, é nisso que a gente vai vendo essas outras questões. Algo também importante dentro desse campo é isso de mostrar o seu trabalho para outras pessoas, né? Porque dentro dessa questão de mostrar para o outro, a gente vai percebendo o que o outro percebe, né? Então a gente vai vendo o que é aquilo, se a pessoa achou que aquela foto é delicada ou não, a gente consegue de alguma forma perceber quais são esses pontos de repetição que a gente tem dentro do nosso trabalho. Um outro fotógrafo que eu menciono aqui para a gente encerrar, né, dentro desse contexto das aulas de fotografia, é o Rafael Pavarotti. Retrato em preto e branco de Rafael, também é um fotógrafo homem negro de pele clara, cabelo cacheado mas e que volumoso. tem o seu trabalho mundialmente divulgado, porque muito do trabalho dele, né, tem uma questão de um apelo, né, mundial muito grande. Foto, algo que é importantíssimo, sobre fundo pensando preto, que uma pessoa ele é um negra com fotógrafo uma brasileiro. vestimenta rosa, ele trabalha que remete a um com balão questões de regionais festa dentro do estourado, trabalho, com balões pequenos e coloridos pendurados nas país, extremidades. e ainda Também assim usa chapéu e sapatos entender vermelhos que aquela de imagem vai salto estar alto. numa Vogue mundial e vai ser repercutida com os nossos símbolos. Sobre um fundo né? colorido, então, duas mulheres com feições orientais. Como a da esquerda usa vestido vermelho longo e chapéu azul. Imagens com a da cores direita super usa vestido azul com capuz e enchimentos esféricos assim, contornados com linhas pretas. Uma profundidade, assim, uma cor bem determinada no fundo, trazer e evidenciar muitos símbolos, né? Tanto brasileiros quanto mundiais. Beyoncé e também na capa trabalhar da Vogue, ao mesmo tempo sobre com pessoas fundo muito vermelho e preto, importantes ela montada em um cavalo iluminado em vermelho. Pensando que ele a já cantora usa fotografou vestido inúmeras preto vezes longo a e um Rihanna, chapéu e tem escuro foto extravagante. também que ele fez da Beyoncé e acompanhou ela ao longo de uma turnê, né, em alguns dos shows. Então é legal perceber como que mesmo com esse tipo de linguagem, que é a moda e tudo mais, ele consegue contar uma história que ela não necessariamente é literal. Então, ela vai trazer esses símbolos e a gente, né, aqui vai reconhecer esses símbolos e essa foto se torna especial por conta desses símbolos também. Algo muito legal do trabalho dele é perceber como que ele consegue caminhar por muitos tipos de fotografia no sentido da moda, né, em que ele vai fotografar campanhas publicitárias, né, de marcas famosíssimas no mundo e ainda assim vai ter a linguagem dele dentro daquela campanha. Por mais que ainda exista muito mais regras e tudo mais para objetos de luxo serem fotografados e tudo mais, né? Ainda assim ele consegue aplicar aquela linguagem. Claro que isso é algo que é conquistado ao longo do tempo, né? É algo que ele conquistou através do trabalho, mostrando essa linguagem dele, até que a linguagem dele foi contratada para estar dentro dessa campanha. Então, tudo isso é algo que leva tempo. Toda essa linguagem leva tempo. E algo muito importante para salientar aqui ao longo das imagens desse vídeo é que são fotos feitas por equipes. Muitas vezes a gente vai começar a fotografar tendo nós, a câmera e alguém para fotografar. E isso é um início, assim como todos eles começaram dessa forma também em algum momento. Então é importante que a nossa comparação diante desses fotógrafos seja também pensada, né? Porque uma foto construída por 20 pessoas, em que uma pessoa pensou na roupa, outra na maquiagem, outra na foto, em outros elementos, ela vai ser diferente de uma foto em que uma pessoa teve que pensar em todos esses elementos juntos. Mas isso não é uma forma de desencorajar, e sim de falar que a gente tem que fazer mesmo essa foto acontecer dessa mesma maneira. Claro que com outros processos, mas que é possível chegar em fotos parecidas ou com a linguagem que você deseja por meio da fotografia, né? O intuito é que você realmente fotografe e veja essas referências exatamente para te impulsionar a fotografar cada vez mais e conseguir entender o que você quer que tenha dessas fotos que eu mostrei ou de outros fotógrafos que vão contar junto da sua história na fotografia. Então é muito importante que você conte a sua história por meio dessas imagens, né?
que você traga essa história e não só como algo autobiográfico, né? Ou que você faça apenas autorretratos. Mas entenda que, mesmo quando você está fora da cena, você está dentro da cena. Porque você é quem está fazendo ela. Então você participa daquele momento que está acontecendo a cena. Ao longo dessas aulas eu trouxe todas essas referências e destaquei alguns nomes, né, que são muito importantes dentro da nossa cultura, né, principalmente aqui no Brasil, e também alguns fotógrafos que têm essa repercussão mundial. É importante que a gente sempre pesquise e entenda fotógrafos que vão fazer parte do nosso repertório, assim como esses que eu selecionei fazem parte do meu repertório. Mas existem inúmeros fotógrafos que vão trabalhar de maneiras totalmente diferentes a todos esses que eu mencionei. Então é muito importante que cada vez mais a gente se aproxime dessa forma de trabalhar, né, e dessa forma de escolher quem são as nossas referências, exatamente para a gente guiar esse nosso olhar e ampliar esse conhecimento, né, sobre a referência. Já que quando a gente pensa no Instagram, por exemplo, a gente abre, né, ele e tem já um monte de imagem. Então que seja pelo menos imagens que você tenha escolhido, né, que sejam imagens que vão te influenciar de alguma forma para o seu trabalho também. Então pesquise, siga essas pessoas, né, e siga também fotógrafos que você goste e que trabalham, né, da maneira como você também deseja trabalhar. Bom, é isso. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e espero vocês na próxima. Até mais. Tchau! Nuvens coloridas se expandem e se mesclam via Cultural Mix.